Bom, alunos do Sistema Positivo de Ensino, eu sou o professor Matheus e agora nós vamos fazer a correção do seu simulado do Enem da prova de Química do primeiro ano. E antes de a gente ler o primeiro exercício, eu queria fazer aqui alguns comentários que são relevantes. Quando se fala aí nas fases dos materiais, eu também posso chamar de estados físicos da matéria. E você sabe, né, que os estados físicos são o sólido, o líquido e o vapor. Quando a gente fala em vapor, quando se fala em gás, existem diferenças entre gás e vapor. Só que essa diferença, para nós aqui, não interessa hoje. O que me interessa é mostrar que o que diferencia aí as fases de um material é o estado de agitação de suas partículas. Se essa agitação é muito pequena, a tendência é que essas partículas fiquem todas muito, mas muito próximas uma das outras. Essa proximidade forma o que é chamado de retículo cristalino, que é o que caracteriza a fase sólida. Agora, se essa agitação é um pouco maior, a tendência é que essas partículas se distanciem um pouco. E havendo esse distanciamento, passamos lá para a fase líquida. Agora, se essa agitação é muito maior, a tendência é um grande afastamento e nós estamos pensando aí na fase de vapor, que por enquanto, vapor e gás, nós vamos tratar aqui da mesma maneira. Então, quer dizer que mudar a fase de um material, mudar o estado físico da matéria, é criar condições para você fazer a aproximação ou distanciamento dessas partículas, dependendo aí do que se queira. Agora, quando se fala aqui nesse estado de agitação, e por conta disso, essa proximidade ou afastamento das partículas é sob o ponto de vista microscópico. Agora, sob o ponto de vista macroscópico, a gente tem algumas características aqui que interessam. E aí, para a gente não ficar escrevendo a todo instante, olha, eu vou colocar lá, vou abreviar forma por F, volume por V, próprio por P e recipiente por R. Olha só, quando nós estamos trabalhando aqui com material que é sólido, o sólido ele tem um formato que é próprio. Quando a gente tem aqui esse giz, por exemplo, ele tem o formato de um cilindro, né? E não interessa onde eu coloco esse giz, ele continua tendo o mesmo formato, quer dizer, o sólido tem o seu formato. E também ele apresenta aí o volume também próprio. Se esse giz aqui tem um volume de 5 ml, em qualquer local que eu colocar ele, ele apresenta o volume de 5 ml. Agora, quando nós estamos pensando aqui no líquido, o formato do líquido é o formato do recipiente que você coloca, né? Se você pega um líquido e coloca no recipiente quadrado, ele fica quadrado. Se colocar num recipiente redondo, ele fica redondo. Agora, o volume do líquido, vou escrever aqui, ó, o volume do líquido é um volume próprio, né? Se você tiver 1 litro de um líquido, não interessa se você coloca ele num recipiente redondo ou num recipiente quadrado, ele continua tendo lá o volume de 1 litro. Agora, quando nós estamos pensando aqui na fase de vapor, essa agitação que eu tenho entre as partículas é uma agitação muito intensa que faz com que o vapor ocupe aí o volume de todo o recipiente que ele se encontra. Se eu tenho aí 1 grama de uma substância na fase de vapor e coloco ele num recipiente de 1 litro, ele vai ocupar um volume de 1 litro. Se eu pegar esse mesmo grama do vapor e colocar num recipiente de 10 litros, ele vai ocupar o volume de 10 litros. Nós estamos aqui, né, cada um numa posição diferente e todos nós estamos respirando sem nenhum problema, né? Porque nós estamos falando aqui no ar atmosférico, que é uma grande mistura de gases. E se eu tenho ar atmosférico nessa sala, está ocupando todo o volume. Quer dizer, se você aí onde você está, se você deitar lá no cantinho dessa sala, você vai continuar respirando sem problemas. Porque quando nós estamos pensando numa substância na fase de vapor, ela ocupa o volume do recipiente e adquire também o formato do recipiente. Essa passagem da fase sólida para a fase líquida é o que nós chamamos de fusão, né? Quando a gente diz que vai derreter um sólido, é a mesma coisa que dizer que nós vamos fundir esse sólido, quer dizer, vai pegar o sólido e passar para a fase líquida. Agora, quando nós temos um líquido e vamos passar aqui para a fase de vapor, essa mudança de fase é chamada de vaporização. E quando se fala em vaporização, nós temos que dar uma atenção aqui especial. Porque quando nós temos um material que é predominantemente líquido nas condições ambientes, essa vaporização, ela acontece
nas condições ambientes de uma forma normalmente lenta. Se você pegar, por exemplo, a água, que é líquida a 25 graus, o etanol, que é líquido a 25 graus, você pega um pouquinho dele, joga lá num canto, depois de um certo tempo ele secou, depois de um certo tempo ele vaporizou. Quando essa vaporização acontece nas condições ambientes, esse processo é chamado de evaporação. Então a gente diz apenas que o líquido evaporou. Agora, se eu quiser que essa evaporação aconteça de uma forma rápida e violenta, eu tenho que aquecer até esse líquido ferver. E quando a gente fala na fervura, nós estamos falando aí na ebulição, né? Então, quando se fala na vaporização, é a passagem do líquido para o vapor. Quando acontece nas condições ambientes, chamado aí de evaporação. Quando eu aqueço para que essa vaporização seja rápida e violenta, nós temos aí o líquido fervendo, nós estamos tratando aí da ebulição. Quando nós estamos tratando com substâncias puras, elas apresentam pontos de mudança de estado com temperatura constante. E aí eu quero fazer aqui um gráfico representando o que aparece para você no primeiro exercício, mas fazendo aqui todos os comentários. Quando nós temos a água completamente pura, ela apresenta a fusão a 0 graus Celsius e a ebulição a 100 graus. Quer dizer, na temperatura de 0 graus Celsius, o gelo, quer dizer, a água passa da fase sólida para a fase líquida. E quando nós aquecemos a água ao nível do mar, a hora que atingir a temperatura de 100 graus Celsius, é a vaporização de forma violenta, é a ebulição. E para a gente fazer esse estudo, né, a identificação dos pontos de mudança de estado, nós pegamos aí o material e passamos aqui a fase sólida. Então, quando eu tenho a água na fase sólida, quer dizer, está abaixo do seu ponto de fusão, está uma temperatura aqui abaixo de 0 graus. Então, eu tenho aqui a água na fase sólida. Aí eu vou fornecendo energia na forma de calor, quer dizer, a temperatura vai aumentando. Aí a gente vem aqui, ó, só para ilustrar, venho aqui, faço aquecimento e eu vou colocar aqui dentro um termômetro. Se tratando da água pura, quando atingir a temperatura de 0 graus Celsius, nós estamos aqui no ponto de fusão. E a hora que eu tenho o ponto de fusão, eu tenho os dois estados físicos simultaneamente. Quer dizer, se eu alcancei a fusão, uma parte continua na fase sólida e a outra parte já derreteu. Está lá na fase líquida. E em se tratando de uma substância pura, nesse nosso exemplo é água, e enquanto não houver a completa mudança de estado físico, a temperatura ela se mantém constante. Quer dizer, eu venho aqui, faço o aquecimento, a hora que eu enxergar aqui, que tem uma parte na fase sólida, uma parte na fase líquida, quer dizer, quando eu tenho a coexistência dos materiais, tem a coexistência aqui das fases, significa que eu estou num ponto de mudança de estado. Continuo aquecendo, aí a temperatura, como se trata de uma substância pura, permanece a mesma. Quer dizer, enquanto tiver gelo e água líquida juntos, a temperatura é de 0 graus Celsius. A temperatura só vai voltar a subir novamente depois que tudo passar definitivamente a fase líquida. Depois que tudo isso daqui derreter, a temperatura ela vai voltar a subir. A hora que você observar toda aquela turbulência, né, significa que nós alcançamos a ebulição. E em se tratando aqui da água pura ao nível do mar, nós atingimos aqui isso na temperatura de 100 graus Celsius. Você só diz que o líquido está fervendo porque vê a turbulência. A turbulência significa que você tem uma quantidade de moléculas de água que ainda estão na fase líquida e a outra parte já passou para a fase de vapor. E é exatamente as moléculas de água na fase de vapor com essa agitação muito grande que ocasiona toda aquela turbulência lá no meio da água. Mas em se tratando de uma substância pura, enquanto não houver a completa mudança de estado físico, a temperatura se mantém constante. Quer dizer, enquanto tiver água pura fervendo ao nível do mar, a temperatura ela é de 100 graus Celsius. E só vai voltar a subir novamente depois que passar tudo definitivamente aí para a fase de vapor. Feito esses comentários, vamos dar uma lidinha aí nesse seu exercício número 1. Ele coloca aí, né? Primeiro, o aquecimento, está dizendo aí que é o aquecimento da água e trouxe para você aqui esse gráfico. E aí, com base no gráfico e nos pontos de fusão e ebulição da água, pode-se afirmar, na alternativa A, durante a ebulição, a temperatura permanece constante a 0 graus. Ó. Na ebulição, a temperatura é constante, mas de 100 graus. Na alternativa B, durante a fusão, a temperatura 100 graus. Não, durante a fusão, a temperatura é de 0 graus Celsius. Agora, na alternativa C, ele diz assim, a 100 graus Celsius
coexistem dois estados físicos, o líquido e o vapor, que é isso. Ó. Na temperatura de 100 graus Celsius para a água ao nível do mar, nós temos aí a ebulição e nos pontos de mudança de estado, a coexistência, aonde nós temos aí a ebulição, a coexistência líquido e vapor, por isso que a alternativa certa aí trata-se da alternativa C. Resolvido aí esse seu primeiro exercício. Antes de a gente fazer a leitura aí do exercício número 2, eu quero fazer aqui alguns outros comentários. Há aproximadamente 400 anos antes de Cristo, dois filósofos gregos de nomes Demócrito e Leucipo, eles imaginaram que pegando qualquer que seja o material e fosse quebrando, por exemplo, esse giz, vou quebrando aqui em pedaços menores. Aí eles imaginaram que iam chegar a um ponto que eu ia ter um material tão pequeno na mão, mas tão pequeno que eu não ia conseguir quebrar mais. Aí esse material pequeno que não dá para quebrar mais, não dá mais para dividir, é que recebeu o nome de átomo, onde o A indica negação e o tomo significa divisível. Mas isso foi feito lá por filósofos, né? Quer dizer, sem a atividade de laboratório, né? Sem a atividade científica, só filosofando. Isso daqui foi há cerca de 450 anos antes de Cristo. Mas só a partir de 1800, a partir do século XIX, já com alguns recursos laboratoriais mais interessantes do que Demócrito e Leucipo, que não tinha nada, começaram a aparecer aí alguns modelos atômicos. E o primeiro modelo atômico que vale a pena a gente comentar aqui é o modelo de Dalton. O Dalton já tinha alguns recursos laboratoriais interessantes, mas de acordo com os recursos que ele tinha, as conclusões tiradas dos seus experimentos é que o átomo realmente era indivisível. Aí ele imaginou o átomo como sendo uma bola maciça e indivisível. Ele até associou que o átomo era muito parecido com uma bola de bilhar. Aí, pouco tempo depois, um outro cientista, mas já com recursos muito melhores do que o do Dalton, com algumas experiências lá com uma ampola, que é chamada de ampola de Crookes, ele conseguiu identificar a presença de algumas partículas negativas, que são os elétrons, que essas partículas negativas presentes aí no átomo. E aí ele imaginou que o átomo seria uma esfera positiva e incrustado aqui no átomo um monte de partículazinhas negativas, que são os elétrons. E aí, se eu tenho essas partículas negativas, que são os elétrons, quer dizer, aqui o Thomson já admitia que nós conseguimos dividir o átomo. Fala, mas a palavra átomo significa não divisível. Mas você lembra? Isso daqui apareceu lá 450 anos antes de Cristo. Aqui nós estamos falando em 1800 e alguma coisa, quer dizer, nós estamos falando aqui no século XIX. E ficou aí mais de 2.300 anos se falando átomo, então o nome ficou consagrado aí pelo uso. Hoje nós sabemos que eu consigo dividir o átomo, mas continua com o mesmo nome, na etimologia, o não divisível. O Thomson, ele associou aí o átomo a um pudim de passas, onde cada uma das passas seria aí os elétrons aí incrustados. Aí no começo do século XX, mais precisamente em 1911, uma experiência muito importante, né? Essa experiência realmente foi revolucionária, que é a experiência do Rutherford, onde o Rutherford ele bombardeou uma lâmina muito fininha de ouro com partículas alfa. E uma das conclusões mais importantes é que a maior parte dessas partículas atravessaram a lâmina de ouro como se ela simplesmente não existisse. Então, os outros modelos que acreditavam que o átomo era maciço, o Rutherford, com esse experimento, determinou que, ao contrário, a maior parte do átomo é espaço vago. Aí ele determinou, né, que o átomo era constituído de uma parte maciça lá no seu centro, que é onde nós temos aí o núcleo, onde estão presentes aí os prótons, e aí nós temos uma parte periférica, que é onde se encontram os elétrons, e a maior parte do átomo, espaço vazio. Por isso que ele disse que o átomo ele é descontínuo. E depois, né, o Bohr, que fez lá um modelo, quer dizer, melhorou aí o modelo do Rutherford, mostrando que essa eletrosfera se divide aí em níveis de energia. Então vamos dar uma lidinha agora nesse seu exercício número 2, que ele diz assim, olha, visto que não é possível visualizar um átomo isoladamente,
Os cientistas, com o passar do tempo, criam modelos atômicos, ou seja, imagens, que servem para explicar a constituição, propriedades e comportamento dos átomos. Os primeiros imaginaram a existência dos átomos foram os filósofos gregos, como eu disse aqui, Leucípio e Demócrito, em aproximadamente 450 anos antes de Cristo. Segundo eles, seria formado por minúsculas partículas indivisíveis, daí a origem da palavra átomo. No entanto, essas ideias não puderam ser comprovadas na época, constituindo-se apenas como hipóteses. Com o desenvolvimento das novas tecnologias, os cientistas começaram a realizar experimentos para comprovar a existência do átomo e sua composição. Entre eles, pode-se destacar aí na alternativa A, o modelo de Dalton, que considera que o átomo seria uma esfera positiva na qual estavam dispersos os elétrons. Esse é o do Thomson, né? O pudim de passas. Aí ele está dizendo no B, o modelo atômico de Chadwick, que considerava o átomo como uma esfera maciça, indestrutível e indivisível. Aí a esfera maciça, indestrutível e indivisível era o Dalton. Para você ter uma ideia, o Chadwick foi quem descobriu o nêutron lá no núcleo. Aí no C ele diz assim, o modelo de Thomson que descobriu a existência dos prótons. A existência dos prótons lá no núcleo é a partir do modelo de Rutherford. Agora na alternativa D, o modelo atômico de Rutherford mostrou que no átomo existia um grande espaço vazio denominado aí eletrosfera, que é esse espaço que nós temos aí a partir do núcleo, que ele realmente é maciço. Então aí no exercício número 2, a alternativa correta está aí, é a alternativa D de dado. Olha, quando a gente fala em matéria, matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Agora, quando se fala em energia, normalmente a gente não define. A energia a gente acaba apenas medindo nas mais variadas formas que ela assume. Então você tem aqui, no caso da lâmpada, a energia luminosa, lá no caso de um ventilador, a energia cinética, né, que é a energia do movimento, lá na água do chuveiro, a energia térmica, a energia na forma de calor. E o que a gente se limita é fazer aí a transformação de energia. Então quando a gente fala aí, por exemplo, em uma hidroelétrica, nas hidrelétricas, ou aproveita-se uma queda de água, só que na maior parte das vezes se faz o represamento dessa água, né, para que ela fique aí numa determinada altura. Quando nós temos aqui a altura, a energia que a gente tem aqui é chamada de energia potencial gravitacional. Aí essa água começa a cair. A hora que essa água começa a cair, ela ganha velocidade. E quando se fala aqui em velocidade, é a energia do movimento, é a energia cinética. Aí no meio desse caminho, nós temos aqui uma grande hélice. E essa hélice é o que é chamado de turbina. Então essa energia potencial, ao bater aqui na hélice, quer dizer, está transformando essa energia potencial em energia cinética, que é a energia do movimento. Aí essa turbina, ela está ligada aqui a um aparelho que se chama gerador. O gerador, ele tem aqui a propriedade de transformar essa energia cinética, essa energia do movimento, em energia elétrica. Aí essa energia elétrica cai nas redes de transmissão, chega aqui, nós acendemos lá, apertamos o interruptor, aqui essa energia elétrica é transformada em energia luminosa. Se você liga lá o ventilador, essa energia elétrica é transformada em energia do movimento. Se a gente liga lá o chuveiro, essa energia elétrica é transformada aí em energia térmica. Quando se fala que nas hidrelétricas, fala assim, isso daqui é uma energia limpa. Fala, ó, é uma energia limpa porque não produz poluentes atmosféricos, não produz aí poluentes para o solo. Mas para fazer esse represamento, praticamente acabou-se com o ecossistema da região. Então, uma das grandes desvantagens de uma hidrelétrica é que nós afetamos muito aí os animais e os vegetais que viviam aqui ou vivem agora em número muito menor nessa região. Só que nós também temos os que são chamados aí de termoelétricas, que é quando a gente obtém a energia elétrica a partir da energia na forma de calor. Um esquema bem rápido para a gente entender isso. Olha, quando nós temos aqui as termoelétricas, eu posso conseguir energia na forma de calor a partir de reações químicas.
E quando se fala em reação química para se obter energia na forma de calor, nós estamos pensando aí na combustão, né? Aliás, é a reação mais usada no mundo inteiro quando se quer obter energia. E aqui nessa queima, eu posso usar a queima do carvão, nós podemos fazer aqui a queima do diesel, podemos fazer aqui a queima de gasolina, biomassa. Quando se fala em biomassa, é matéria orgânica que pode ser queimada, como, por exemplo, os bagaços de cana, que são restos aí de uma usina de etanol, por exemplo. Bom, mas aí fazemos aqui a reação, quer dizer, estamos transformando a energia química em energia na forma de calor. Isso daqui vai aquecer um sistema onde nós temos aqui a água líquida. Aí essas moléculas de água absorvendo energia na forma de calor, elas vão passar aqui para a fase de vapor. Aí essas moléculas de água passando para a fase de vapor vão ser encaminhadas de tal forma que no meio desse caminho nós temos aqui aquela hélice que é a turbina. E a turbina está ligada aqui a um gerador. Então, na hora que passa aqui a água na fase de vapor, ela movimenta aqui a turbina, o gerador transforma essa energia cinética em energia elétrica. E aí essa água na fase de vapor vai ser levada para um local onde ela aqui vai ser devidamente resfriada. Se para passar do líquido para o vapor eu tenho que aquecer, se eu faço resfriamento é o contrário, passa do vapor para o líquido, que é a condensação. Essa água retorna à fase líquida e tem uma bomba que vai trazer essa água aqui de novo, fechando aqui esse ciclo. Só que nós também temos a possibilidade de obter energia elétrica a partir de reações que são chamadas de reações nucleares. Onde, nessas reações nucleares, o que se utiliza, numa boa parte das vezes, são átomos de urânio que apresentam a massa 235. Então aqui, olha. Átomos de urânio de massa 235, onde nós conseguimos promover a quebra desses núcleos. E quando se quebra um núcleo de um átomo de urânio de massa 235, e a gente consegue isso fazendo bombardeamento aqui com nêutron, nós produzimos aqui outros dois átomos que apresentam aqui um menor tamanho, por isso que é chamada a fissão nuclear, é a quebra de um núcleo maior em um núcleo menor. E isso daqui acaba liberando, às vezes 2, às vezes 3 nêutrons. Aí esses 2 ou 3 nêutrons liberados vão atingir outros núcleos de átomos de urânio, que vão liberar mais nêutrons, que vão atingir outros núcleos e assim sucessivamente. A energia que você tem aqui nessas reações nucleares, elas são energias mas muito maiores do que quando comparado lá às reações químicas. Bom, mas o fato é que é onde nós temos as usinas nucleares, quer dizer, as termonucleares, aqui dentro é onde eu tenho o que é chamado de reator, aonde acontece aqui a quebra dos núcleos dos átomos de urânio. E em volta desse reator tem uma série de mecanismos, mas em linhas gerais, nós vamos ter essa energia na forma de calor liberada aqui para esse sistema, onde a água líquida vai passar para a fase de vapor. E a água líquida para movimentar essa turbina, e essa turbina, de novo, ligada a um gerador, e o gerador transforma a energia cinética em energia elétrica. Quer dizer, todas elas, o fundamento é exatamente o mesmo, né? São essas transformações de energia. Agora, só para você ter uma ideia de teores energéticos. Se eu vier aqui e fizer a queima, quer dizer, fizer pegar fogo aqui 1 grama de carvão, eu produzo uma quantidade de energia elétrica que é suficiente para deixar uma lâmpada acesa durante 1 minuto. Se eu vier aqui e fizer a reação promovendo a fissão, a quebra de 1 grama de átomos de urânio de massa 235, eu consigo produzir uma quantidade de energia elétrica para deixar acesa durante 1 hora lâmpadas para uma população de 500 mil habitantes. Olha só, queimar 1 grama de carvão, eu consigo produzir energia elétrica para deixar uma lâmpada acesa 1 minuto. Fazendo a reação com 1 grama de átomos de urânio 235 fissionados, nós conseguimos manter acesa durante 1 hora lâmpadas para 500 mil habitantes. Quer dizer, quando se fala em termos energéticos, isso daqui é
A comparação aqui vira uma covardia, né? Para você ter uma ideia, a bomba de Hiroshima, ela é uma bomba de fissão de átomos de urânio de massa 235 e ela apresentava lá entre 4 e 5 quilos de urânio. Quando se fala em 4, 5 quilos, quer dizer, uma quantidade pequenininha, com certeza você já viu o momento de detonação lá da bomba, né? Onde toda aquela energia liberada é por conta das reações de fissão. Então, em termos energéticos, a reação na usina nuclear ela é indiscutível. Só que nós temos aqui alguns problemas. Quando se fala na hidrelétrica, como eu disse, afeta todo o ecossistema da região. Aqui é queima. Na queima você tem a produção de gás carbônico, tem a produção de monóxido de carbono, um gás altamente tóxico, tem a produção de fuligem, né? Quem não se lembra, alguns anos atrás, quando se mostrava algumas reportagens que falavam lá sobre Pequim, na época lá da Olimpíada, mostrava, antes da Olimpíada, o céu de Pequim era totalmente neblinado, né? Por conta de fuligem que eram expelidos das usinas termonucleares. Agora, quando se fala aqui nas usinas nucleares, o grande problema são esses átomos menores aqui. Olha. Porque depois que tem essa quebra, produziu calor e esses átomos menores ficam aqui. E todos esses átomos menores são altamente radiativos, que é o que é chamado de lixo atômico, onde uma parte dele é até usada para finalidades muito nobres, como radioterapia, para ajudar aí na cura do câncer. Alguns desses átomos radiativos, eles são usados aí como contraste para alguns exames, para fazer diagnósticos muito mais precisos. Só que a quantidade desses materiais que são produzidos é muito menor quando comparado à quantidade que é usada para essas utilizações nobres. E por conta disso, eles são chamados de lixo atômico. E para serem guardados de uma forma mais segura, eles são colocados em recipientes de chumbo e são enterrados, concretados no fundo de minas ou simplesmente jogados aí no fundo do mar. Vamos dar uma lidinha nesse seu exercício de número 3, onde ele diz para você assim, olha. Ele diz assim: no Brasil, em 13 de setembro de 87, um acidente radiológico envolveu o Césio-137, poluente tóxico sem níveis seguros de exposição. Uma cápsula contendo o elemento foi encontrada nos escombros do Instituto de Goiânia de Radioterapia e vendida em um ferro velho. A luminescência do Césio atraiu a atenção de moradores da região que passaram de mão em mão. Mais de 800 pessoas foram contaminadas e pelo menos 200 morreram devido aos efeitos da radiação. Quando ocorre um acidente nuclear, a energia nuclear entra no rol da discussão de ambientalistas, devido às suas vantagens e desvantagens. O acidente do Césio em Goiânia é um importante exemplo apresentado no texto. E qual a principal desvantagem do uso de elementos radioativos na geração de energia e outras aplicações? O Césio-137 é um dos que é chamado de lixo atômico, que é aproveitado aí para fazer aí esses exames aí de raio-x, quer dizer, a utilização nobre. Mas descartar em um local lá num ferro velho é que foi o grande pecado, né? Bom, mas aí, quando se fala na energia nuclear, a maior desvantagem é a produção aí de lixos atômicos, que é o que você tem aí na alternativa C, né? Aí na alternativa C, a produção do lixo nuclear. Agora, vamos dar uma olhadinha aí nesse seu próximo exercício. Eu preciso só esquematizar aqui algumas coisinhas. Só que antes de eu esquematizar, já vamos falando aqui, olha. Quando se fala aí no tratamento da água, nós temos uma série de procedimentos, e esses procedimentos, na maior parte das vezes, eles são muito bem feitos, com bastante controle, né, com raríssimas exceções, para que a água chegue aí na sua casa com uma melhor condição possível aí de uso, né, da forma mais nobre possível, sem agentes infecciosos, sem metais pesados, e aí vai. E para eu mostrar para vocês aqui rapidamente, todo esse processo que permite aí se obter a água devidamente tratada. Eu vou escrever aqui, ó, ETA, isso aqui a estação de tratamento da água. Normalmente essas estações são montadas aí, né, são construídas perto da fonte. A água aí do rio, a água aí de um lago. Aí a hora que essa água ela vai ser bombeada, chegando na estação de tratamento, ela passa aqui pelo carvão ativado.
O carvão ativado, ele tem uma propriedade muito importante, que ele consegue absorver substâncias que apresentam cheiro, quer dizer, substâncias que são odoríferas. Então, a hora que a água chega, passando pelo carvão ativado, já estamos retirando aquelas substâncias responsáveis por deixar algum cheiro ou sabor nessa água. Aí essa água, ela é encaminhada aqui a um grande tanque, onde nesse tanque são colocadas aqui algumas substâncias. Aqui é essa substância, ó, o Al2SO43. Essa substância, que a fórmula aparece aí no enunciado, é chamada de sulfato de alumínio. A hora que essa substância dissolve em água, nós temos aqui em solução os cátions de alumínio. Aí esses cátions de alumínio reagem com as moléculas de água. E reagindo com as moléculas de água, forma-se aqui o AlOH3. Essa substância, o AlOH3, é um sólido gelatinoso. E a hora que se adiciona um sulfato de alumínio, essa água é vigorosamente agitada. E por conta disso, essa substância gelatinosa, ela fica caminhando aqui de um lado para outro. E nesse gel vão grudando vários sólidos que estão em suspensão nessa água. Então aqui só esquematizando, ó, essa substância gelatinosa e vários sólidos que vão grudando aqui nele. Depois de feita essa agitação, essa água fica descansando e aí nós vamos ter aqui esse sólido gelatinoso com todos os sólidos que estavam em suspensão aí na água, eles vão sedimentando. Acontecendo aqui, aí eu vou colocar, olha, eles aqui já no fundo. Então tá aqui, teve aqui essa sedimentação. Essa substância gelatinosa, com todos esses sólidos encrustados aí nela, forma aí um floco. Por isso que esse processo, ele é chamado de floculação. Agora, quando nós temos essa sedimentação, ela foi feita pela ação da gravidade. E usando aí a ação da gravidade, nós temos aqui o que é chamado de decantação. Então, quer dizer que o gel, ele gruda aí nesses sólidos e aí sofre aí essa sedimentação, sofre aí a decantação. Dois processos que acontecem nesse primeiro instante. Depois disso, essa água vai ser levada a um outro tanque. Só que no meio do caminho, toda essa água, ela vai passar aqui pelo interior de uma caixa de areia. E isso daqui vai acontecendo de uma forma muito lenta, de maneira que você vai ter aqui, olha, sólidos que a floculação não conseguiu retirar, vão ficar presos aqui nessa caixa de areia. Sempre que você monta um esquema a fim de fazer a retenção de uma substância sólida, nós temos aqui o que é chamado de filtração. Então, aqui na caixa de areia, nós temos aí a filtração. Aí essa água chegando aqui a um outro tanque, ela vai passar aqui por alguns testes, para ver se tem alguns metais pesados, etc. Mas o que interessa a gente comentar aqui é que essa água está praticamente pronta para o consumo. Aí é colocado aqui ânions F-. O F- é chamado de fluoreto. Aqui nós temos o que é chamado de fluoretação da água. O fluoreto tem uma propriedade muito importante, que ele protege, ele fortalece aí o esmalte dentário e, lógico, né, isso evita aí a incidência de cáries. E aí eu tenho que fazer a desinfecção da água. E aqui no Brasil, essa desinfecção, ela é feita aí com cloro. Quando a gente fala o nome do elemento, nós estamos pensando na substância simples que esse elemento forma. Então, quando se fala em cloro, é a substância simples cloro, o Cl2, que trata-se aí de uma substância gasosa a 25 graus Celsius. Quando se coloca um gás em um líquido, a gente diz que vai borbulhar o gás no líquido. E o gás cloro, ao ser colocado em contato com a água, forma-se aqui duas substâncias. Uma delas é o HCl, que é chamado de ácido clorídrico. E a outra, que é a que interessa aqui para a gente, ó, é o HClO. Vou até colocar o nome aqui, olha. O HClO é chamado de ácido hipocloroso. E é essa substância que consegue matar os organismos instalados nessa água. Essa daqui é a substância germicida. Essa substância ela é permeável à membrana desses organismos, ganham lá o seu interior, acontecendo algumas reações, levando-os aí à morte. Então não é o cloro que é o germicida. Quem mata os germes é uma substância produzida pelo cloro reagindo com a água, que é o HClO.
E nesse momento coloca-se uma quantidade de cloro excessiva, porque a gente tem que ter a certeza que vão matar não só os organismos que estão instalados na água naquele momento, mas também vão matar todos os organismos que vão ser encontrados durante todo o trajeto, né, até essa água chegar aí à sua casa. Então nós temos aqui todos os procedimentos, né, para pegar aí a água de um lago, a água de um rio, até chegar aí na sua casa com a maior nobreza possível. Aí ele vem dizendo para você, isso aí no enunciado, né? Entre as substâncias usadas no tratamento da água está o sulfato de alumínio, que em meio alcalino forma partículas em suspensão na água, às quais as impurezas presentes ao meio se aderem, que é exatamente isso, né? Forma aqui essa substância gelatinosa, os sólidos que estavam em suspensão no meio vão aderir a esse sólido, e aí nós temos aí o que é chamado de floculação. Mas aí ele está dizendo assim, o método de separação comumente usado para retirar o sulfato de alumínio com as impurezas aderidas, olha, para a gente separar o sulfato de alumínio, aqui o hidróxido de alumínio, que é a substância gelatinosa dos sólidos que ficaram aqui presos nele, aí para fazer essa separação é por conta dessa sedimentação que é a decantação, que aparece aí para você na sua alternativa A.